Oi, gurias mimosas, sejam muito bem-vindas e os guris também. O meu nome é Clarice Irala e eu tenho quase 20 anos de atuação no mercado nails. Eu vim aqui para te levar para uma aventura emocionante. Nós vamos descobrir segredos ocultos e técnicas de outro mundo de como transformar pó de unha em glitter. O seu destino, o paraíso das unhas. Para muito além das técnicas, para muito além dos produtos, nós vamos nos motivar e nos inspirar. E para isso, hoje nós contamos com a presença da mimosa Cristina Biella. Oi, Cris! Oi, Clarice! Tudo bem, Cris? Seja muito bem-vinda aqui no Pó de Unha. Gente, a Cristina é natural de Cachoeira Alta, Goiás. A Cristina estava me dizendo aqui que nem tem muita memória de criança dessa região, porque ela nem morou muito tempo lá, mas depois a gente vai saber mais. A Cristina, eu acho que esses números estão errados, mas eu vou falar, tá? A Cristina tem 34 anos e 23 anos de profissão. A conta quase não fecha, tá, gente? A Cristina tem formação em escolas renomadas de unhas artificiais pelo mundo. Ela tem 6 certificações em território russo, que é reconhecido pelas técnicas, pelo alinhamento, pela qualidade dos serviços nails, e mais 22 certificações internacionais. A Cristina ela é educadora Master Antarctic, ela é educadora Irina Vrodenko e Lacutina Helena, entre tantas outras. Eu certamente não poderia descrever aqui todo o currículo da Cristina, porque senão ia acabar nosso tempo do podcast. Cristina, seja muito bem-vinda. Conta para nós. Quem é a Cristina Biella aí no mundo nails? É um prazer estar aqui, né? E como você falou aí, a conta quase não fecha. Quem é a Cristina Biella? A Cristina Biella é a Valdineia Cristina, que ninguém nem sabe desse primeiro nome, né? E hoje aí, Cristina Biella. Sou lá de Cachoeira Alta. Como eu falei, uma cidade onde o Judas perdeu as meias e eu nem sequer conheci. Mas sou goiana, lá do interior de Goiás, aquela terrinha do arroz com piqui, da gueroba, do molho de frango de galinha caipira. Então, sou bem de lá. E 23 anos de profissão, é possível sim. Comecei como manicure quando eu tinha 11 anos. E desde então, continuo aqui nessa profissão que é maravilhosa, transformadora e que nos consegue proporcionar transformação não só para nós através do serviço, mas também para outras pessoas. Ah, que lindo. Gente, eu e a Cristina, a gente já se conhece aí já fazem um pouquinho mais de 7 anos. Já fizemos aniversário este ano, em julho, que nos conhecemos. Todo mundo que me conhece, que acompanha aí a minha trajetória, sabe que eu sou parceira dela, né, no trabalho. E a Cris aí, como bem disse, né, Cris? Começou aí com 11 anos fazer unha. A gente já teve um caso assim aqui, né? E teremos certamente outras meninas que começam a trabalhar com as unhas muito cedo, né? Mas me conta, tu gostava de unha ou tu precisou trabalhar com as unhas? Eu sempre gostei de me cuidar. E o gostar de unhas veio depois que eu aprendi a profissão. Eu entrei na profissão de manicure por necessidade. Então, a vizinha, ela me ensinou a fazer manicure, cuticulando as próprias unhas dela, para eu conseguisse, assim, ter um ganho financeiro para fazer xerox dos livros e para estudar, que era o que eu almejava de sonho, o crescimento. Então, eu sempre queria algo para empreender. Eu vendia juju no recreio da escola, eu vendia coxinha no recreio da escola e eu sabotava na escola também. Eu vendia trabalhos para os alunos em troca de dinheiro. Então, aí veio a profissão de manicure. Então, eu já empreendia desde novinha. Desde criança, tu quer dizer, né? Ei, Cris. E aí, essa vizinha era alguém que te conhecia lá, que sabia que tu, de repente, precisava trabalhar, e aí ela te incentivou. Ela que disse, tu podia fazer unha ou tu viu isso em algum lugar na época? Essa vizinha, eu posso dizer assim, que é uma das peças mais fundamentais que eu tive na minha profissão e no meu crescimento de quando eu comecei.
ela via os colegas que eu tinha quando eu vinha da escola, eu juntava recicláveis, latinha, papelão, para conseguir fazer a venda e ter lá aquelas moedas para fazer a xerox de folhas dos livros. E quando a gente vinha no caminho da escola, hoje tem um nome moderno, né, bullying, que eram os apelidos naquela época, ela via a turma vindo atrás de mim e me xingando, então falando palavras assim que hoje incomoda muito, mas naquela época a gente levava meio que na brincadeira. Ela falou assim, você não quer aprender a fazer algo para você conseguir ganhar dinheiro? Eu falei, mas o que eu posso aprender, né? 11 anos, o que eu poderia fazer? Não, eu te ensino a fazer a cutícula, você fazer manicure, que assim você vai ter uma forma de você conseguir trabalhar, atender as senhorinhas aqui do bairro, atender as vizinhas. Ela morava umas 10 casas da que eu morava, então ela começou a me ensinar. E eu falei, claro que eu quero. Ai, mas tadinha, olha, ela foi uma bênção, porque assim, as primeiras vezes, pensa que nas 10 unhas da mão, nas 10 cutículas tinha bife nas 10, e às vezes em um dedo tinha bife em 2 lugares diferentes. E então, assim, quando ela viu que eu estava realmente focada, treinando em mim, eu treinava na minha mãe, eu estava pegando algumas pessoas a mais para treinar e conseguia picar menos dedos, ela pegou das próprias coisas que ela tinha, das ferramentas que ela tinha, alguns esmaltes da Colorama de vidrinho quadrado, esmalte da Angélica, esmalte da Xuxa, colocou numa caixinha de sapato e me deu junto 2 alicatinhos da Sandy. Então, eu comecei a amar a arte de fazer unhas e vi que com isso eu conseguia ter uma forma de ganhar dinheiro. Mesmo naquela época, era R$3 para fazer um pé em mão. Eu conseguia ver que podia, a partir daí, melhorando os resultados e além. Olha lá, que maravilha, hein? É uma história. E aí, quando é que tu começa, assim, vamos dar um pulinho aí na história. Quando é que tu começa, assim, de uma forma mais, digamos assim, mais focada, séria? Provavelmente, talvez tu tenha tido outras atividades nesse meio. Mas, assim, focando na questão da unha. Quando é que tu foi, por exemplo, trabalhar num salão? Tu lembra que idade que tu tinha quando tu foi para um salão? Um ambiente profissional mesmo, assim. Eu me lembro, eu tinha 16 anos e eu tinha tido meu primeiro filho. E eu precisava trabalhar e ter uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro do que atendendo as clientes ali de bairro e atendendo em casa. E tinha um salão que ficava bem na região central da cidade, que eu passava de frente a ele. E eu falava, mas como é que eu vou entrar ali para pedir um serviço? Eles não vão nem deixar eu entrar ali para dentro. E um dia eu passei a peroba na cara, falei, não, eu vou entrar ali, eu vou perguntar se estão precisando de manicure, se eu posso fazer um teste. Entrei, marquei um teste, fiz o teste e me aceitaram para trabalhar. Então, comecei a trabalhar no primeiro salão. E lá eu fui aprendendo como importar diante das clientes. A dona do salão, ela falava o tom de voz que a gente tinha que usar, como receber a cliente quando ela chegava. Comecei a aprender as decorações, porque as profissionais que trabalhavam lá faziam decorações, então elas começaram a me ensinar, porque todas tinham que entregar o mesmo nível de resultado. E aí, a partir disso, eu fui trabalhando em diversos salões diferentes. Salões de classe social A, salões de classe social B, salões de bairro. Então, tem experiências em diversos tipos de salões dentro do mercado. Que legal. Gente, e quem vê a Cristina aqui desenrolando aí, né, o português, falando no microfone, na câmera, quem vê a Cristina no palco, sabe, eu conheço a Cristina de outro tempo, sabe que a Cristina é uma pessoa extremamente tímida, né, apesar de maravilhosa, assim, a gente no pessoal, a gente sabe que ela é tímida e é alguém admirável. Justamente isso que tu trouxe agora é uma das coisas que eu tenho maior admiração. Ela vai nos dizer o seguinte: alguém quis me ensinar e eu fui e aprendi. Eu fui para um ambiente onde me deram uma oportunidade e eu aprendi. Então, isso é muito relevante. Eu vejo muitas vezes, Cris, as pessoas querem crescer, mas não estão dispostas ao esforço que isso dá, né? É o esforço que isso pede, né? Pede uma força de tu tá lá com humildade, entendendo que daqui a pouco o dono do salão entende mais que tu, porque tu tá começando. Ou a colega do lado, ao invés de se tornar uma rival, se torna alguém que pode te enriquecer, pode te engrandecer, né? E os ambientes, eles vão nos trazer muita riqueza, em vários sentidos, porque
algumas pessoas acreditam que só os momentos bons e as pessoas boas é que nos ensinam, né? Mas também, em circunstâncias difíceis, é de onde a gente tira as nossas maiores lições, os maiores aprendizados, né? Então, assim, ó, a Cristina, gente, eu costumo dizer que ela é uma enciclopédia. Essa mulher sabe muito. E eu tenho muita admiração pelo cuidado e trato que ela tem profissionalmente, falando assim, a questão do cuidado com o trabalho, né? E eu digo que admiro, porque não é segredo para ninguém, porque admiro, porque a minha linha já é outra linha, né? Minha linha é do deixa disso e vamos embora. E eu admiro, sabe, esse cuidado, essa atenção com o trabalho. Então, eu queria dizer para vocês que a Cris já tem aí mais de 3.000 alunas formadas, né, Cris, tanto presencialmente como virtualmente. E sobre essa trajetória, né, vai chegar um momento, porque a Cristina, aqui na nossa conversa, a gente vai chegar no momento de hoje, mas ainda a gente está passeando aqui profissionalmente falando. Carreira de 23 anos, não é uma carreira de 3 anos, são 23 anos. Então, tu passa por todo o processo de transformação do mercado nails, desse ponto que a gente está hoje. 23 anos é onde esse mercado começa a ter, eu acho que não é só o mercado, o mundo, né, começa a ter uma mudança grande, a questão da globalização e tudo, e a gente vai ter essa diversificação. A gente sai de um estado de um certo atraso tecnológico, não atraso, porque não tem, antes sempre vai ser mais atrasado que hoje, mas desse estado de evolução mais acirrado que se coloca o mercado nails, onde a gente sai ali da manicure de base, já com a questão da decoração, mas ainda muito de base, e vai migrar para o ponto que a gente chega hoje. Eu quero saber da Cristina como que foi isso para ti. Tu estava dentro do mercado e começou a enxergar as coisas que estavam acontecendo, ou alguém te mandou tu fazer alguma coisa e disse, olha, isso aqui tu faz aqui que vai dar certo? Como é que foi isso? Você sabe que até aí mais ou menos uma década, né, Clarice? Se nós formos analisar, a profissão de manicure era bem desvalorizada. Era visto como uma profissão, um serviço que alguém que não tinha tido a oportunidade de estudar sentava para fazer. E, na verdade, nós começamos a ver agora no mercado que a manicure, ela estuda sim, ela tem que se especializar sempre, porque está tudo em constante evolução, as clientes estão mais exigentes, e eu comecei a enxergar isso trabalhando dentro dos salões. Onde eu vi ali, nos cabeleireiros, começando a surgir serviços novos, começando a surgir novos cursos, novos produtos, e eles tendo um ganho financeiro diferente no final do mês. E eu parava para analisar, mas o que nós, manicures, podemos fazer para conseguirmos também ter essa liberdade financeira? Porque eu já fico aqui no salão, às vezes, trabalhando mais de 12 horas e eu não consigo atender mais cliente. Eu não consigo cobrar pela manicure e pedicure mais caro do que eu já faço hoje. Foi onde eu comecei a ver o início das unhas artificiais aqui no Brasil, que começou com as técnicas de unha New York, que eram as unhas de gel de chips, onde a gente usava o gel e o pó acrílico para fazer os alongamentos. E com isso já começou a dar um ganho financeiro. Naquele que eu atendia por mês, já ganhava quase que 50% mais do que só fazendo manicure e pedicure. Então, dentro de um outro salão, em uma outra cidade, já casada com o companheiro que eu tenho hoje, eu fui para um salão de classe totalmente AA, onde eu cheguei nesse salão, consegui fazer o teste, passar como manicure, e aí nas primeiras semanas trabalhando dentro desse salão, eu vi que lá tinha um espaço diferenciado, onde eu vi que entrava apenas uma cliente de cada vez e ela saía de lá com as unhas alongadas.
Eu falava, mas gente, o que ela faz ali? Então, ela saía de lá com as unhas alongadas e eu falei assim, eu preciso entender o que é. E aí foi onde eu descobri, há 12 anos atrás, a técnica de unhas de fibra fio a fio. Então, a profissional que trabalhava naquela sala, nenhuma de nós manicures podíamos chegar até lá. Era como se ela fosse uma deusa, alguém que fizesse algo assim excepcional. A estrela. Que ninguém conseguiria fazer, ela era a estrela do salão. E com isso, então, eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto. Então, era bem difícil encontrar cursos dessa técnica. Eu tentei informações com essa profissional, ela nem sequer me deu atenção, porque ela era a estrela do lugar e eu era apenas uma manicure, né? E então, encontrei uma especialização dentro desse ramo de alongamento de unhas de fibra e foi onde, assim, eu despertei para o que realmente esse universo poderia me dar de ganho financeiro no final do mês, de trabalhar menos horas do que eu já trabalhava fazendo manicure e pedicure, ganhando bem mais que aquilo que eu fazia e tendo uma outra visão das clientes sobre mim como autoridade profissional e sobre aquilo que eu entregava de resultado para elas, porque elas saíam de lá assim com um sorriso e os olhos brilhando de ver aquelas unhas que muitas vezes elas queriam pintar uma francesinha, elas queriam passar um esmalte vermelho e as unhas uma de cada tamanho, ou elas roíam e não conseguiam parar de roer, e isso deixava elas satisfeitas e também me deixava pensando que a profissão podia levar muito além. Nem imaginava que eu poderia chegar onde eu consegui chegar hoje, mas já era algo que eu já era extremamente apaixonada e que eu vi que a partir dali, quanto mais eu buscasse conhecimento, mais eu iria conseguir crescer dentro desse mercado. Que legal. E aí, tu começou a fazer unha, começou a fazer alongamento. E aí, era fácil? Olha, eu vou dizer que, assim, eu acredito que muitas profissionais, quando entraram nesse mundo de alongamentos, passaram pelo que eu passei no início. A vontade de desistir. Porque... Gente, a Cristina Biela quis desistir das unhas. Então, você sabe, né? Não, tá sentindo isso aí no coração, tira do coração. Se você pensar em desistir, tá tudo certo. A gente tem um momento que a gente passa por isso, você não pode desistir. Eu colocava aqueles fiozinhos nas unhas, eu ia passar já em cima daqueles fiozinhos, já descia tudo por baixo daqueles fiozinhos, fazia cada buraco naquele alongamento. E aí a gente não tinha as ferramentas que tem disponível hoje. A gente olhava para a cliente, olha, fica desse jeito aí. Na manutenção, a gente passa a broquinha por baixo, a gente faz a correção. E assim, a cliente ia para casa. Ai, gente. Era como o Cortella diz, eu fazia o melhor que eu tinha, com as condições que eu tinha, até eu ter condição de fazer melhor ainda. E era feia coisa. A gente fala até hoje, né, sobre isso. Encontra as alunas até, né, nessa época já dava aula. E aí, com a questão, assim, eu digo, os cursos eram muito ruins. Quem continuou é porque era muito bom e muito, assim, queria muito aquilo, né? Porque o curso em si era ruim, porque a técnica em si ainda era muito, era um embrião, não era alguma coisa que não tinha uma definição, uma justificativa para os fazeres como a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue explicar cada passo, cada coisinha. E, além disso, quem sabia fazer melhorzinho, meio que escondia um pouquinho o jogo, né? Então, não tinha os vídeos que a gente tem hoje. Hoje, tu olha um reel e resolve um problema, né? Eu entro lá no perfil da Cristina, eu olho um reel e olha só isso aqui, ou uma live. E naquela época não tinha isso, né? E aquela época é perto, né? Faz pouco tempo. Mas o advento da internet, como ela é hoje, ela vai trazer uma familiarização que a gente não tinha acesso. Era tu ia naquele curso e ia embora para casa. Deu. Tu entrava num vácuo, num buraco negro, então ficava tu lá e a técnica e Deus para te ajudar a resolver. Hoje a gente tem o WhatsApp, que você chama o educador, tem o Instagram, que você chama o educador, você chama pelo Facebook, então tudo quanto é lugar você vai encontrar ele ali para te ajudar. Ou tem as rodinhas também de grupos hoje, de manicures e especialistas em unhas artificiais, você entra lá, tem um monte de dica. Você digita um negócio no Google, ele já te dá o desenhado o que você tem que fazer com todo o passo a passo. E antes a gente não tinha isso, né?
né? E o que eu aprendi com isso é que com as dificuldades que eu tinha, eu não focar na dificuldade, eu focar em buscar uma solução. E foi buscando encontrar soluções que eu consegui melhorar os resultados e ser a profissional que eu sou hoje, que muitas vezes a gente fica esperando a solução aparecer e encontrando uma desculpa que a gente sempre coloca a culpa no terceiro. Ai, porque o instrutor não me ensinou. Ai, porque isso aqui não é bom. Ai, não consegui fazer. E com isso, nós vamos entrando em uma frustração onde o resultado não vem. Então, eu aprendi que em cada dificuldade eu vou olhar o lado positivo. E olhando esse lado positivo, eu consegui melhorar teoria, eu consegui melhorar a técnica e deixei de sofrer com o gel ficando embaixo da unha, com os fiozinhos que ficavam abrindo. E assim, o mercado hoje, eu falo que quem começa hoje é geração Nutella. Porque de quando nós começamos aí, isso não faz muito tempo, olha, a gente comia um pouco de pó de unha para conseguir ter um resultado de excelência. Verdade. Eu costumo dizer, né, que quando a gente começou, e eu vou dizer a gente, porque a Cristina ainda começou antes do que eu, se é que isso é possível. E quando a gente começou, a gente dava bocada na laranja, gente. Hoje vocês tomam suco de laranja no copinho, com gelo, né? E é essa questão, né, da facilidade por um lado, mas a dedicação não pode ser abandonada nunca, né? Porque o inevitável sucesso vem para quem trabalha ele, né? Então, quando nesse período aí, tá, desse processo todo, a gente sabe, tem muita gente que tá no nosso mercado que quer começar a ensinar, que tem interesse em começar a ensinar, que tem vontade de ensinar. E a gente vê isso, essa vontade de ensinar, ela está muito presente nas pessoas que tiveram dificuldades quando foram aprender. As pessoas que têm aquele olhar crítico aos cursos que fez, que começa a observar que há uma ausência de entrega dentro dos cursos, essas pessoas passam a querer ter vontade de ensinar, né? Tu começou a pensar sobre isso, mas como uma sequência do teu negócio, ou tu também passou a avaliar a questão dos cursos dentro do mercado e pensou, eu posso fazer isso, ou simplesmente tu sempre quis isso? Na verdade, eu comecei sem fazer uma certa avaliação. Eu comecei a ensinar, eu ensinava de forma gratuita. As pessoas me vinham através do Facebook, que era a rede social que a gente tinha, e perguntando como eu fazia para fazer aquele acabamento daquele jeito, como eu fazia para minhas unhas não descolarem, como eu fazia para ter aquele aspecto de aparência natural. E eu ficava ali, me via às vezes até tarde da noite, dando dicas, gravando áudios, de como a pessoa conseguir ter aquele resultado de graça. E com isso, as pessoas, ao invés de pedirem dicas, começaram a perguntar se eu não ensinava. E eu falei, gente, mas estão pedindo para ensinar é porque tem algo que eu posso entregar para elas. Por que não eu não começar a ensinar e com isso ainda conseguir ter um ganho a mais? E foi onde eu abri a minha mente que sim, que isso podia ser um outro braço de negócio, uma outra forma de entregar para as pessoas aquilo que eu não tinha conseguido e também de unir o útil ao agradável, ensinar, transformar alguém ao profissional e aumentar os meus ganhos. E nisso eu comecei a ensinar a técnica de fibra, eu já ensinava antes a fazer decorações com palitinhos, não era nem com pincel, e entrei nesse universo de ser uma educadora de unhas artificiais, ensinando pouco que eu já sabia naquele tempo ali. Maravilha. Mas me diz uma coisa, não tinha insegurança não de ensinar? A insegurança a gente sempre tem, né? Mas se tem algo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, é que nós vamos ter insegurança, nós vamos ter o medo. Só que a coragem de fazer tem que ser maior que esses dois. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita coragem de ir em busca dos meus propósitos, dos meus sonhos e fazer com que desse certo. Eu brinco que eu sempre tenho duas opções na vida. Fazer dar certo ou fazer dar certo. Maravilhoso. Olha, por esse motivo, né? Eu tenho muita admiração na Cristina, eu sempre digo, né? Nós convivemos em algumas situações já na vida e eu admiro muito ela, já vi muito crescimento e é incrível isso porque
tu ter a percepção, eu consigo perceber isso, né? Eu sou muito observadora e crítica também, né? Às vezes até demais. Mas eu vejo que se tem alguém que eu conheço que é exemplo de que se tu não para de trabalhar, se tu não para de buscar, tu tem mudanças significativas na tua carreira, na tua vida, na tua postura profissional, esse alguém é a Cris. Eu vejo isso muito claramente, porque eu conheço ela, como eu falei, há 7 anos e eu nunca vi ela pausar. Nunca pausou o crescimento. Sempre, né? Eu citei aqui inúmeras formações, inúmeros cursos. A Cristina também domina aí várias línguas estrangeiras, né? Ela é quietinha assim, ela tem essa coisa de falar sempre a questão profissional, mas ela é aí cheia de segredos, né? E aí nós vamos agora, aproveitando esse momento da Cris de nos contando aí da trajetória dela, e nós vamos para o nosso quadro. Cris, a gente tem um quadro aqui que chama Pó de História. É nessa hora que eu me escondo embaixo da mesa. Cristina, aqui é para contar a história. Não é a história da Cristina. Você sabe que comigo eu tenho senta que lá vem história, né? Pronto, então. Pó de história. E a Cristina é boa de contar a história, gente. Ela sempre... Um dia... E eu vou contar uma coisa para vocês. Vou aproveitar o nosso quadro aqui e vou contar uma coisa para vocês. Mas ela não vai falar aqui. Não é pra falar, tá, Cristina? Ela sempre conta histórias, parábolas, assim, histórias curtas para designar alguma... E eu sempre fico pensando, da onde essa mulher tirou essa história? Um dia ela vai me contar. É que a gente convive, mas não é tanto. E quando convive é para trabalhar, né? Então, Cris, o Pó de História vai falar vai tratar de uma curiosidade de manicure, de unha, de esmalte no tempo, tá? O Pó de História de hoje, gente, ele vai contar que em 1950, Cristina nem um embrião não era, uma paleta cada vez maior de cores de unha promove uma aparência mais delicada. Vamos dizer assim, eles vão ter um degradê, nesse momento tem um degradê, uma cartela de cores maior de unhas, né? Cores escuras, as unhas pontiagudas suavizam com cores claras e formas ovais. Então, a gente vai sair daquele vermelhão que a mulherada estava usando, principalmente no cinema, e vai usar uma unha um pouquinho mais arredondada e vão começar a surgir uns tons aí mais clarinhos para as unhas. Os olhos vão chamar mais atenção, as unhas, no caso, vão chamar mais atenção aos olhos do que os lábios. Então, perde aquela coisa do batom para dar um foco aí nas unhas, 1950. E aí surge um negócio interessante, que nesse período começam a acontecer aulas de cuidados com as unhas, para as mulheres fazerem em casa, inclusive, né? A Revlon, que é uma marca conhecida de cosméticos aí e de esmaltes também, fornece um kit de estudante equipado com materiais básicos. Então, vocês vejam, em 1950, a galera empreendedora, né, já vendo esse potencial, começa a aumentar a gama de possibilidade nas unhas e passa a isso, deixa de vigorar tanto a questão do esmalte vermelho mais intenso e vai ir para um tom, uma paleta mais clara, esmalte as unhas mais redondinhas, e os lábios perdem essa visibilidade para as unhas. Olha que interessante, eu achei isso, né? Que ótimo. Então a gente vai ver que, inclusive, depois, historicamente falando, né, isso vai ter aí, porque quando começam a pintar as unhas vermelhas, não existe o preconceito com as unhas vermelhas.
Este preconceito começa a surgir depois desse momento. Com as unhas claras. Porque aí existe essa seleção de quem usa unhas escuras e quem usa unhas claras. E aí, nesse momento, é que algum preconceito que existe ainda até hoje com as unhas vermelhas, ele vai vigorar. Então, porque quando nasce a unha vermelha, ela vem. Originalmente não tem uma pré-concepção a respeito dela, né? Então, no nosso episódio de unha, em 1950, começa aí uma paleta maior de esmaltes e as unhas chegam a roubar a atenção dos lábios. Vejam só que maravilha. Então, esse foi o nosso pó de história. E eu vou aproveitar, Cristina, vou te pedir licença e vou agradecer. Vou agradecer agora os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores aí por estarem colaborando conosco para que a gente esteja aqui, né, nesse espaço maravilhoso, podendo conversar com pessoas maravilhosas. Hoje eu agradeço a Muy Biela Cosméticos, empresa de cosméticos para manicures e nail designers, que tem o @muy_biela_oficial. Acertei o arroba? Acertou. A Usina das Unhas, que é uma loja especializada em produtos e acessórios para unhas, @Usina das Unhas. E a Lumimos Personalizados, que faz aqui os nossos personalizados. Empresa especializada em papelaria personalizada para curso da área da beleza. @lu.mimos_. Então, aí, nossos apoiadores, gratidão. Vamos lá, então. Aí vem agora, virou a página, Cristina. Agora nós temos a Cristina que inventa produto para unha. Durmam com esse barulho. Agora você me colocou num beco sem saída? Vamos lá. A Cristina que inventa moda. A gente estava aí falando de paleta de cores de esmaltes, né? E eu quero saber aquela Cristina inquieta, que não tá conforme, que vai passar o gel na unha, o gel tá mole, que vai passar o gel na unha, o gel tá duro. Ela quer um gel intermediário, um gel que seja uma outra cor, um outro tom, que cubra mais, que cubra menos. O que tu me conta disso? Você sabe que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e que eu sempre queria ir lá além. E os meus sonhos, eles são sonhos, assim, um pouco loucos, um pouco grandes, que fazem com que eu tenha que sair da minha zona de conforto para conseguir fazer com que eles se tornem realidade. E, mais uma vez, eu, na dificuldade que eu enfrentava, eu busquei uma solução. Então, na dificuldade em encontrar produtos para atender as clientes de alongamento de unhas, eu decidi, por que não eu não ter uma própria marca de produtos para unhas, para que eu consiga, assim, entregar produtos para outras profissionais que, como eu, podem estar enfrentando a dificuldade de não ter um produto em mesa. As clientes colocavam a mão na cabine, na minha mesa, elas só me chamavam de santa. Ainda falavam assim, eu não sei porque eu pago para sentir dor. Às vezes, botava um gel na cor de pele ali da cliente, aquele negócio não ficava tão bonito. O trabalho estava lindo, super lixado, acabamento impecável, mas a cor parecia que não combinava bem, não valorizava aquilo que estava fazendo. E então, dentro desses meus sonhos aí, de mexer os pozinhos, nasceu então a ideia e a criação de ter a primeira indústria de cosméticos nacional no segmento de unhas artificiais, fundada de nail designer, no caso eu, para nail designers, de géis para unhas artificiais, onde nós começamos com uma cor de gel, a linha de preparação e a fibra, que era o extensor que naquela época a gente mais usava para fazer alongamentos. E a minha cabeça não se contentou apenas com uma cor de gel. Nessas buscas e andança pelo mundo, em busca de técnica, em conhecer o que tinha de diferente lá fora, pela Europa, que é onde a gente usa mais a moda aqui no Brasil, comecei a ver cores diferentes, opções de decorações diferentes, e eu pensava, gente, demora tanto para chegar aqui, por que não agora que eu tenho oportunidade, eu tenho a fábrica onde criar, eu vou criar isso para que as profissionais
também consigam ter isso com um tempo mais curto, elas consigam ter os mesmos resultados que se tem lá fora. Então, comecei a pensar em criar cor de gel. Tenho, dentro da minha experiência, know-how em cores, por conta de vários cursos de micropigmentação, de fazer colorimetria, e então consegui, assim, chegar hoje aí numa gama de mais de 36 cores de géis dentro da marca. E isso foi tudo pensado em facilitar a vida de profissionais como eu, de ter combinação de cor com qualquer tom de pele, de as clientes não sentirem desconforto quando fossem fazer o procedimento, de forma que assim, a gente realmente sentisse com brilho nos olhos aquilo que a gente entrega e a cliente sai dali satisfeita. Olha lá, gente. Gente, a Cristina é conhecida por inventar moda. Diz que inventar coisa é com ela. Galera lá, ó, corre dela lá na fábrica, que eu sei, porque ela vai lá e quer criar coisa nova, ela mete terror na galera lá, que eu sei. Você sabe que quando eu apareço lá mais 2 vezes por semana, eles falam assim, mas não tem curso essa semana, não? Eles querem que tu... Porque ela tá sempre inventando coisa. Inclusive, recentemente, temos aí uma marca assinada aí pela Cristina Biella, que ontem mesmo eu tive a oportunidade aí de acessar fisicamente as embalagens novas, riquíssimas. A gente até nem trouxe aqui para mostrar, mas vocês vão lá no @, Cristina _Biella, que tem lá, tem foto lá? Tem tudinho lá. Tem tudinho lá. Então vai lá e dá uma olhada no... Quem quiser acessar o produto fisicamente também, aqui entra no site da empresa e vai lá e compra. Gente, contato, então, tá assistindo o vídeo agora e quer o contato, aqui embaixo do vídeo vai ter toda a rede social da gente, tá ali, tem telefone, WhatsApp, então não tem desculpa para não dizer assim, não achei, não é verdade, tá aqui, tá tudo aqui no vídeo e vocês podem acessar, tá bom? A gente só não gasta o nosso tempo aqui falando @ de todo mundo, de vez em quando, né? Mas não de todo mundo, porque não vale a pena. Então, a Cristina diz o seguinte, tá? Que a missão dela é levar o conhecimento das unhas por todas as partes do mundo, né? E aí, começando uma carreira internacional. O que a Cristina nos conta a respeito disso? Você sabe que eu tenho uma frase que eu sempre uso, né? Que é que crescimento não aceita preguiça. E eu Tem a outra do sonho. E sonho só é sonho até se tornar um objetivo. Pronto. Só enquanto a gente dorme, né? Quando a gente acorda, ele tem que ser um objetivo com data para acontecer. E eu já consegui alcançar tanto reconhecimento dentro do mercado nacional que eu tenho, assim, essa missão de levar o conhecimento da naturalidade que a gente entrega nas unhas aqui no mercado brasileiro, o acabamento que eu falo que as nossas profissionais brasileiras entregam como ninguém. E levar isso para tantas brasileiras que moram lá fora e fazem manicure e gostariam de ter esse resultado. Então, quero levar esse conhecimento para todos os cantos que eu puder, para dar a transformação de profissão, a transformação de tempo, para que elas consigam ganhar mais, trabalhando menos, podendo cuidar delas, cuidar da família e também a forma de elas conseguirem, assim, ter o seu próprio negócio, porque hoje nós que somos manicures, trabalhamos tanto com cuticulagem quanto com unhas artificiais, nós somos empresárias, então que elas consigam ser empresárias e ter uma vida que próspera, que todas nós merecemos. Eu só vou discordar de uma coisa, tá, gente? Porque eu sou revolt, né? Eu vou discordar do seguinte, quando ela diz que vai levar para as manicures brasileiras fora, eu não concordo. Eu acho que a gente já bebeu demais a fonte europeia, aí, principalmente, né, asiática também, e eu penso que nós temos um trabalho reconhecido mundialmente e que nós podemos levar, assim, compartilhar com o mundo as nossas técnicas. Porque a gente sabe que muitas profissionais que são de outros países têm um trabalho incrível. Tu mesmo já teve a experiência de estar com algumas delas, eu uma vez que outra aqui no Brasil. E eu vejo assim, ó, como essas pessoas percebem o potencial no Brasil. Porque senão elas não estariam aqui. Então, o Brasil é um ambiente
rico no sentido de que as mulheres gostam de se cuidar, elas estão dispostas a investir na beleza, na questão estética como um todo, e isso enriquece a área da beleza, que é uma crescente contínua, né? Não há quedas. Há, digamos assim, dá umas freadas aí no crescimento, mas nunca para. Dá uma redução, mas nunca uma inversão, né? Então, eu vejo que... E aí já fica aqui a minha crítica, tá? Em relação a isso, que nós somos profissionais incríveis, com pontos específicos muito diferenciados e que nós sim poderíamos levar para elas. Inclusive, tu deve ter tido já algumas experiências em que pessoas que fazem as unhas fora do Brasil chegam no Brasil e dizem, tanto estrangeiras como brasileiras, chegam e dizem, ninguém faz unha como brasileira. Que isso é reconhecido no mundo. Então, eu penso que o que é esse detalhe, ou melhor, o que são esses detalhes das brasileiras que o mundo vê, que as pessoas veem, mas que nós mesmas não conseguimos enxergar. E eu penso, Cristina, assim, muito claramente, eu acredito que se tu vai para outros lugares fora do Brasil e conseguir acessar essas pessoas, eu penso que sim, que vai conseguir, porque hoje existe a internet, com certeza tu vai ter muito sucesso e vai ser muito reconhecida, porque tu vai ter todos os conhecimentos, que posso assim dizer, do mundo, e tudo que a identidade profissional da brasileira está em ti e que tu conservou e multiplicou dentro de ti, não só em ti, como nas tuas alunas. Então, eu tenho certeza que sim, que a tua carreira internacional vai ser um sucesso. Eu acredito nisso. E sabe o que você falou aí, tem um pé de verdade, né? Eu estive na China um pouco antes aí do início da Covid e fui em uma escola de lá. E lá eles ensinam bastante a técnica de esmaltação em gel, de nivelamento das unhas. No entanto, assim, nada que alcance o nível de exigência das clientes brasileiras, porque aqui nós queremos aquele esmalte bem próximo da cutícula, que realmente dura os 20 dias. E a forma com que eles trabalham com o esmalte lá já fica distante da cutícula. Então já parece que está precisando fazer o serviço novamente. E isso as clientes aqui não se agradam. Então, o nível de exigência de clientes que nós temos é o que faz com que nós sejamos profissionais diferenciadas dentro do mundo com o serviço que nós entregamos. É isso aí. E outro detalhe, tá? Que pode ser que eu esteja errada, porque eu também não tenho essa visão de dentro. Mas nós sabemos do reconhecimento das profissionais internacionais pelo alinho, pela qualidade. Muitas aí que tu conhece pessoalmente, já teve a oportunidade de estar com elas. Mas nós sabemos que o mercado em geral, o mercado internacional, o mercado de serviços, da prestação do serviço é bem diferente. Porque, assim, o que nós vemos aqui é o campo artístico das unhas. Agora, o campo de serviços, a gente sabe que fica aquém. Então, quando a Cristina diz, vou levar até lá uma possibilidade de ganho, de melhoramento, a gente está falando de leva a um outro país uma técnica e uma forma de trabalho que é utilizada diariamente aqui, em todos os serviços. Não são algumas profissionais que se destacam. E a gente vai ver o seguinte, que nós temos profissionais que estão, enquanto nós estamos conversando aqui, estão lá no salão, fazendo unhas, majestosamente, brilhantemente, e ninguém viu. Por quê? Porque é natural. A qualidade da entrega brasileira é do serviço. E não é de algumas pessoas que se destacam. É uma qualidade generalizada. A gente sabe que vão ter níveis, né? Mas, no geral, como tu disse, a
exigência da cliente é altíssima, e eu percebo isso dentro do espaço de serviços, e nós não enxergamos isso. Nós não enxergamos o nosso valor no sentido de que a todo momento, a todo instante, as manicures estão entregando mãos, independente do preço que cobram, de qualidade, com uma cutilagem linda, com uma esmaltação linda mesmo, tradicional. Então, nós vamos fazer agora para a Cristina uma pergunta capciosa. Era essa pergunta que vocês queriam saber. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo da pergunta, por isso que eu digo capciosa. Cristina, sabemos aí da tua história, tua trajetória, e agora nós queremos saber pó de unha para você. O que significa? Para mim, pó de unha é significado de dinheiro no bolso. Se tem pó de unha na mesa, tem dinheiro dentro do bolso. Arrasou! Que lindo! Eu digo que eu tenho medo da resposta, mas a resposta é maravilhosa, né? Então, quem tem pó de unha na mesa tem grana no bolso, Cristina? Tem, né? Então, assim, ó, eu sou imensamente grata por ter estado aqui conosco. Gente, essa mulher é uma enciclopédia. Então, enciclopédia, nós precisaríamos aqui de muitos episódios, de uma temporada inteira, para conversar e contar toda a história dela, com tudo que está envolvido, com todos os pormenores. Imagina, a gente podia fazer um podcast internacional, como a gente podia fazer, Cristina. Tu vem e conta de uma viagem. Eu sei porque eu já ouvi algumas. Então, cada viagem dá podcast. Hoje é podcast da Rússia, podcast da Itália, podcast da China. Então, a gente poderia fazer isso, né? Mas assim, ó, para resumir, muito obrigada. Eu tenho profunda admiração por ti, pelo teu trabalho. Sou muito grata pela nossa parceria e posso até dizer pela nossa amizade. E me sinto com liberdade para dizer isso. E dizer que tu vai brilhar muito mais ainda por onde tu for, iluminando outras pessoas. E outra frase da Cristina, não sei se é da Cristina, mas ela usa de vez em quando e eu acho muito válida, que vale para vocês também. Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então, na hora que vai projetar o negócio, projeta grande, porque vai dar o mesmo trabalho do que projetar pequeno. E aí a gente não vai ficar encontrando a desculpinha, porque vai ter que fazer algo assim diferente e vai dar certo. E vai dar certo. Cristina, então, imensamente grata pela tua presença aqui. Eu quero saber se tu quer dizer alguma coisa pro pessoal que está nos assistindo. Eu quero agradecer, é sempre um prazer estar aqui. É muito bom estar ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito, que têm os mesmos ideais de levar algo novo para valorizar a nossa profissão. E para quem está aí nos assistindo, acredite, o crescimento não aceita preguiça. A gente pode chegar onde a gente quiser. É um passo a cada dia, fazer a escolha e sonhar grande, que dá certo. Olha que lindo. Gente, muito obrigada, Cristina. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. E um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo.